Olá, sejam bem-vindos ao Entre Mentes, nosso podcast sobre saúde mental contra o estigma. No episódio anterior, que é o 48, a gente conversou com a psicóloga Marcela Ortolan sobre grupos de reabilitação para homens condenados por violência contra a mulher. Conversando com a Marcela sobre esse tema, ela, até um pouco antes da gravação, ela me falou que ia dar uma visão mais crítica, até um pouco dura, sobre esses grupos, né? E vocês vão poder ouvir como isso se desenrolou lá no episódio. E pra gente equilibrar a fala dela, ela mesma falou, porque falou, olha, eu tenho até uma visão crítica, mas eu nem trabalho diretamente em grupos. Então eu acho que poderia ser uma boa, pra dar uma equilibrada, conversar com um colega meu, que ele sim trabalha com esses grupos e vai poder dar uma visão um pouco mais completa, né? E aí, esse é o nosso convidado de hoje, foi quem a própria Marcela nos indicou, né? A gente vai conversar com o Sidney Priolo, que é psicólogo, mestre e doutor em psicologia pela UFSCar e professor do programa de pós-graduação de psicologia forense da Universidade Tuiuti do Paraná. Obrigado por falar com a gente, Sidney. Muito obrigado, Luiz, pelo convite, espero poder contribuir. Como eu te falei, Sidney, foi a própria Marcela, né, que indicou você. Então, algumas perguntas mais lá na frente vão até ser baseadas um pouco no que ela falou, para ver se você traz um contraponto ou concorda com ela, né? Uma espécie de debate em dois tempos, né? Mas nesse começo, ainda não. Eu queria aproveitar que você trabalha, né, de fato, com esses grupos, que eu acho que pode ser uma coisa muito distante, né, de quem ouve a gente, não é ninguém envolvido em um caso desses, nem como vítima, nem como homem agressor. Tentar dar uma imagem pra gente, né? Como é que são esses grupos? Pra pessoa ter um cenário na cabeça, né? Quantas pessoas são? Como que é essa salinha, mais ou menos? É só você com eles? Enfim, essa imagenzinha, né? Olha, Luiz, eu acho que uma das grandes dificuldades que nós temos é exatamente essa variabilidade de técnicas e estratégias que a psicologia, o judiciário, a assistência social têm aplicado. Isso, no caso específico do Brasil, é ainda mais problemático porque muitas vezes você não tem mensuração de nada. Então, como seria um grupo característico brasileiro? Olha, não sei. Porque você anda 30 quilômetros de uma cidade para outra, muda completamente o que as pessoas estão fazendo. Isso é um problema, porque nós não temos uma diretriz ou ainda uma organização desse sistema de forma clara. Nem sabemos direito como e quem são esses agressores no contexto nacional, o que dificulta você planejar uma atividade em grupo que seja de fato resolutiva e que consiga evitar, o principal ponto do grupo é evitar reincidência. Então, como nós não temos isso muito claro ainda, fica muito difícil de dizer para você, olha, essa é a característica. Quando nós olhamos para a literatura nacional, eu tive um aluno agora, o Thiago Canuto, que acabou de defender o mestrado dele, faz acho que 2 meses que o Thiago defendeu o mestrado, que nós fizemos uma revisão de literatura sistemática da literatura nacional sobre os agressores. Então, o que tem publicado no Brasil? Em relação a grupos, nós temos 2 tipos. Um tipo de terapia cognitivo-comportamental em grupo e nós temos grupos reflexivos. Mas isso são experiências muito pontuais. Então, é muito difícil dizer como é isso no Brasil. Nós temos algumas experiências dentro das universidades, e essas experiências, em geral, são com professores doutores envolvidos, alunos de pós-graduação, o que não condiz com a realidade do serviço como um todo. Na literatura norte-americana e canadense, você tem essas informações de forma mais clara. Então, em geral, são 8 a 10 homens por grupo, são 12 encontros, 90 minutos cada encontro, eles têm essa definição, né? Olha, em média é isso aqui que acontece. No Brasil você tem de tudo um pouco. Eu já vi grupo que era de arte-terapia com 30 homens agressores e a mensuração de avaliação era se eles gostaram ou não. Eu já vi grupo com 6 homens, com um terapeuta treinado pelo CNJ e pelo CFP para fazer aquilo. Então essa variedade que nós temos de estratégias, na verdade, é um complicador. Porque você não sabe o que de fato funciona e o que de fato só está enxugando gelo ali, dando uma sensação que se faz algo. Sim, e até algumas das próximas que eu ia fazer vão nessa direção e eu acho que a gente vai continuar no escuro, porque seria um pouco nessa linha que você falou, nossa, e aí, é uma conversa, tem alguma parte expositiva por parte do profissional, mas você falou que pode ter até arte-terapia no meio, então eu imagino que não há, né, quanto a isso também não vai ter uma unidade, assim, né? E que ponto que a gente tá de haver isso, assim, Sidney?
tá se fortalecendo, pelo menos, alguma direção? Se vê, assim, esses exemplos americanos que você falou como um norte, ou não, ainda tá muito para trás? Eu acho que nós temos, na verdade, uma grande cisão entre a psicologia e o direito. Eu, como professor de um programa de pós-graduação em psicologia forense, eu vejo isso quase que no meu cotidiano, essa cisão entre essas áreas que complicam muito a ideia. Uhum. Porque enquanto nós, na psicologia, muitas vezes nós estamos olhando para melhoras, o direito está olhando para a extinção completa de uma classe de comportamentos. Uhum. Então não tem a melhora que nós estamos avaliando na psicologia, muitas vezes para o direito é pouco. Sim. E para nós também, nós não estamos aceitando a violência em parte, mas nós sabemos que essas coisas são processos, levam anos muitas vezes. Então eu acho que essa é uma dificuldade primeira. Muitas vezes o que nós temos nos Estados Unidos também são coisas muito específicas para a região em que foi aplicado aquele programa. Uhum. Então, por exemplo, tem um programa muito famoso que chama Safe Dates, que foi realizado pela professora Vange Foshi na Carolina do Norte, na zona rural da Carolina do Norte, que é um estado empobrecido, um estado muito racista. Tem uma série de problemas no estado e esse programa tentou abarcar uma série de elementos. Se eu for transportar esse programa para o Brasil, eu vou ter um problemão. A zona rural da Carolina do Norte, eu não sei se tem algum lugar do Brasil que parece com aquele lugar. Não conheço a Carolina do Norte para dizer isso. Então, tem uma certa dificuldade em tamanho de rede, em público que está sendo atingido. Quando você olha para a pesquisa canadense, o problema acaba sendo outro. A estruturação dos serviços é mais longa que a nossa. Uhum. Então, eu acho muito difícil você transplantar um programa de lá, copiar e colar e trazer aqui para o Brasil, por essas características. O Canadá é um país pouco violento no geral, quando você compara com o Brasil também. E as taxas de violência contra a mulher no Canadá, elas começam a cair de fato ali na década de 80, final da década de 80, com essa organização do sistema. Eu diria que hoje nós estamos nesse passo, nós precisamos organizar os sistemas e ter uma cara ao sistema. Não que eu faça uma coisa aqui em Ponta Grossa, eu estou em Curitiba, né? Em Ponta Grossa, alguém faz algo completamente distinto e ninguém avalia o que está sendo feito. Uhum. Sempre que nós trabalhamos com política pública, eu falo que esse tem que ser o norte da violência. O dinheiro é escasso e eu preciso saber se esse negócio funciona ou não funciona. Sim. Então, esse acaba sendo o ponto para mim. Daria para trazer programas norte-americanos ou canadenses, ou até europeus, né? A Itália tem alguns, a Espanha também. Daria. Eu não sei o quão efetivo eles seriam, porque eles partem de um princípio de relacionamento amoroso que é muito ligado aos Estados Unidos, que ele é pouco... Eu que sou do interior de São Paulo, eu vejo pouco daquilo na nossa realidade. Sim. Talvez ele funcione em grandes cidades, em grandes centros urbanos, alguns deles, principalmente o de Toronto, que trabalhou numa região com grande concentração, grande densidade populacional. Talvez funcione em São Paulo, Rio, Curitiba, mas é difícil você pensar nesse programa nacional com um país tão desigual que nem o nosso. Aí, Sidney, então, pra gente começar a decantar um pouquinho, né, e aí vir pra algo um pouco mais... Beleza, então vamos trabalhar com o que a gente conhece por enquanto, que acho que aí seria a partir da sua experiência, né? E como você conduz grupos, imagino que você mesmo foi levando, né? Já que não tem uma diretriz a ser seguida nacionalmente, você foi estudando e fazendo, né? Moldando o grupo que você coordena da forma, né? Descobrindo coisas que foram funcionando, né? E hoje em dia você acha que chegou em algo mais definido do que esse estado que a gente está falando, né? Como é o grupo que você trabalha, então, né? Olha, muitas vezes o que nós temos tem uma característica dos agressores que nós precisamos descobrir melhor na nossa realidade, que é a tipologia dos agressores, que precede a intervenção. Uhum. A tipologia ela envolve as características da violência, o comportamento violento fora do relacionamento amoroso e as características de história de vida e apego romântico desse homem. Uhum. Então eu preciso levar em conta tudo isso. Só coisas muito simples, né? Nada complexas. Não, super simples de você investigar também, né? E aí, quando eu tenho a ideia de montar um grupo, eu preciso partir de alguns pressupostos sobre esses homens que muitas vezes eu não tenho acesso a priori. Uhum. Então, em geral, as tipologias mais severas são aquelas que estão no judiciário. Uhum. Tipologias que praticam violência de menor potencial ofensivo, ou violência psicológica, em geral não chegam no sistema. Uhum. Elas voam para baixo do radar e elas nunca são pegas, na verdade. Ele pode até aparecer num consultório de psicologia particular, pode até aparecer num serviço ou outro, mas é difícil isso aparecer dentro do sistema como notificação. Então, essa acaba sendo uma característica quando você vai pensar um grupo. Quem são esses homens? Quais as características?
Então, se eu estou pensando, por exemplo, numa tipologia que é chamada de violento generalizado, eu tenho que tomar muito cuidado, porque esses homens, em geral, eles têm um histórico de vida com muita violência, eles têm um apego romântico dependente, ou seja, eles demandam muito da parceira, eles estão sempre demandando dela, eles são muito violentos física, psicológica e sexualmente, e eles são violentos fora do relacionamento. Se eu monto um grupo só com essas características, é muito mais provável que eu tenha um aumento de violência do que de uma diminuição. É capaz de eu ter até confusão dentro desse grupo, porque eu tô pondo um monte de gente explosiva dentro do mesmo contexto. Então a ideia de montar grupos, eu tô olhando muito para a severidade dessa violência que esses homens praticam. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Qual que é o nível de severidade, como que isso funciona ali na prática. E olhando para isso, em geral, nós vamos percebendo quais estratégias vão ser as mais adequadas. Tem um trabalho do professor Ricardo Padovani da Unifesp, que ele fez o doutorado no mesmo laboratório, nós dois fomos orientados pela professora Lúcia Williams. E a ideia do Ricardo nesse projeto de intervenção em grupo era trabalhar com psicoeducação, reestruturação cognitiva, então você tinha alguns passos ali. E algumas técnicas ao longo do tempo nós fomos percebendo que são mais ou menos eficazes. Então, por exemplo, ideia de você trabalhar com método socrático com agressores, por exemplo, é muito difícil de você trabalhar. Trabalhar com metacognição muitas vezes é mais fácil. O que parece, num primeiro momento, poxa, mas parece mais difícil trabalhar com metacognição do que com socrático. Né? Eu ia pedir só, você pode explicar rapidamente, Sidney, só um pouquinho sobre o que é cada um desses métodos? A ideia do método socrático é eu penso sobre o que eu estou sentindo ou o que eu estou fazendo e eu vou questionar as premissas que sustentam isso. Então, se eu penso, olha, minha mulher atrasou, então ela está fazendo algo. Quais evidências e o que eu estou sentindo me levam a pensar e sentir dessa maneira? Em geral, esses homens, eles têm o que nós chamamos de pensamentos quentes. Eles têm pensamentos que aumentam ainda mais a raiva. Eles continuam nesse ciclo de pensamentos que são disfuncionais, que aumentam a raiva dele em relação à parceira. Então, você pedir para ele pensar de forma socrática muitas vezes atrapalha. Mas ele pensar sobre o que ele está sentindo, um primeiro passo de identificação, muitas vezes é benéfico, porque ele nem percebia que ele estava com raiva. Era tão comum para ele aquilo, tão naturalizado sentir raiva o tempo inteiro, que ele sequer pensava a respeito. Então, muitas vezes, é meio que uma ideia de, olha, eu tenho um grau de dificuldade dentro da terapia, com o agressor isso fica um pouco bagunçado. Porque, como tem muita emoção envolvida, não necessariamente ele não tem habilidade. Às vezes ele não quer usar a habilidade em relação à parceira, ou às vezes aquela habilidade que é considerada básica, ela está tão nublada pela emoção que ele não consegue acessar. Mas aí você vai tentando trazer ele de volta. Quando eu penso no grupo, eu estou pensando em atingir o máximo possível de homens. Então eu preciso de características distintas dentro desse grupo e eu sempre preciso de uma primeira parte de psicoeducação. Isso não tem muito como escapar. E aí, Sidney, isso é interessante você falar, né? Porque aí o trabalho começa, inclusive, antes de o grupo existir, né? Até na montagem dele. E é interessante você falar isso justamente porque a gente, como leigo, imaginaria que, acho que o ideal, o que faria sentido é reunir pessoas semelhantes, né? Com o tipo de violência semelhante, uma condenação semelhante. E aí o que você falou já vai contra isso, o que demonstra totalmente a complexidade. Mas aí está no seu poder montar o grupo? Ou isso chega... Eu não sei muito bem como é a parte legal da coisa. Não chega uma pessoa, ó, enfia esse cara de alguma forma e tem ele aí pra atender, sei lá, em um grupo que já tá rolando, né? Não sei se acontece isso também, entra alguém que já tá 10 sessões, sei lá. Depende muito do contato que você tem com o judiciário. Se o judiciário entende o seu trabalho, ele não vai pedir para você fazer isso. Se o judiciário tá tentando, assim, distribuir caso e falar não tá mais comigo, aí ele vai pedir para você fazer isso. Então depende muito dessas características de como é a relação entre o serviço, né, que o psicólogo trabalha e o judiciário. Muitas vezes a ideia é... Eu digo que isso acaba sendo um problema. Os psicólogos tiram o judiciário e a polícia da conversa. E essas duas instituições são fundamentais para você trabalhar com violência entre parceiros íntimos. Não tem como você ter uma boa política de prevenção de violência sem a polícia. Então, nós fizemos um trabalho aqui em Curitiba com a polícia, foi muito bacana, tivemos 300 policiais participando, mas o ponto, muitas vezes, os policiais têm um treinamento muito antigo, né? Tem policiais que têm 20 anos de corporação.
o que a gente entendia, o que nós, psicólogos, entendíamos de violência entre parceiros íntimos 20 anos atrás é diferente. Então, eu sempre falo, depende muito, a Polícia do Paraná, eu sempre faço esse elogio público, é uma polícia que está interessada em... Ela não está dizendo somos perfeitos e acabou. Uhum. Mas como é que, então, a universidade pode nos auxiliar a melhorar os processos que nós temos? Porque eu acho que muitas vezes nós entramos na discussão de, olha, é ruim, e a polícia sabe quando ela é ruim, ela entende isso. Mas o que nós podemos fazer? Que tipo de informação é importante? Como que esse policial deve agir? Porque o treinamento não engloba isso. O treinamento em geral é muito curto em relação à violência entre parceiros íntimos, só que o número de chamadas que eles têm é muito grande. Uhum. Então nós temos essa série de elementos complexos. Quando eu estou pensando em como que isso vai chegar no grupo, eu preciso dessa informação de qualidade lá do policial, desde o primeiro relato. Então, quando eu estou pensando lá na ponta no grupo, eu preciso de toda uma cadeia muito bem estruturada para que esse grupo de fato seja efetivo. Trabalhando com estratégias dentro do grupo, uma estratégia que cada vez mais tem sido usada no Canadá e é uma coisa que nós estamos estudando para começar a aplicar no Brasil é a estratégia relacionada a trauma. Uhum. Esses homens mais violentos, em geral, eles tiveram uma vida com muita violência. Então a violência é uma resposta, as pessoas merecem a violência. As pessoas devem ser punidas quando elas fizeram algo que eles consideram errado, porque essa foi a vivência daquele homem. Então nós temos começado a estudar essa ideia de aspectos ligados ao trauma, como que a narrativa pode ajudar, e será que uma narrativa em grupo pode ser eficaz para esse tipo de situação? Ainda são coisas incipientes na nossa cultura. No Canadá os resultados são positivos e por isso que nós estamos pensando como que nós podemos adaptar isso. Mas é um caminho sempre em rede. Como que desde o primeiro atendimento até a hora que esse homem sai do grupo, como que eu consigo comunicar o tempo inteiro entre todos? Uhum. E esse intervalo, Sidney, é definido por você ou é uma coisa definida pela justiça? Porque, como você falou, tem um problema não, mas é uma questão pessoal muito complexa que pode durar anos. Se fosse, a gente imaginando ele fazendo uma terapia particular, né, ele ficaria anos. Nesse caso, ainda tem a questão que eu ia até te perguntar, né, que a pessoa não tá lá porque ela quer, né? Ela faz parte de uma pena que ela vai ter que cumprir, então já não tem nenhuma boa vontade necessariamente. E aí, como é que é? Como fica esse tempo? É você que define, agora esse cara já teve um progresso aí, pode ser liberado? Quando nós trabalhávamos lá em São Carlos, né, agora que eu estou aqui em Curitiba faz 4 anos, a nossa ideia era sempre de fazer acompanhamentos. Então nós íamos espaçando esses atendimentos quando chegava num momento de alta. Mas o que é interessante, teve um agressor que eu atendi que ele era muito espirituoso, ele foi uma demanda judicial e no primeiro contato, o que te traz aqui, né? Olha, eu tô lá no fórum, ele falou, né? Eu tô lá no fórum e o juiz falou pra mim, você quer ir pra cadeia ou quer ir pra terapia? E aí eu respondi pra ele, o doutor sempre quis fazer terapia. Então, essa é uma história que eu sempre conto, né? Quem fez aula comigo já ouviu essa história em algum momento. Porque quando você coloca a opção pro indivíduo, você quer continuar respondendo um processo ou você quer tentar melhorar? Em geral, eles querem melhorar. Eles acham que vai ser fácil, que vai ser breve, vai conversar 2 vezes com o psicólogo e acabou. Então, não vai precisar se engajar muito, vai só cumprir mesmo. Imagina, eu vou lá, troco uma ideia com esse psicólogo e acabou, né? Vou embora pra minha casa e tá resolvido. Quando eles começam a entender como funciona de fato, aí que você começa a ver um engajamento maior. Mas no começo, em geral, você tem muita resistência. E por isso que essa abordagem inicial ela é tão importante. Como que você faz essa primeira entrevista, como que você conversa, o seu tom de voz, sua postura corporal. Então, por exemplo, tem um aspecto, tem muito profissional que gosta de fazer piada, gosta de ser irônico. Um agressor, num primeiro contato, você é irônico, ele vai achar que você está rindo dele, não do contexto. Então tem uma série de elementos que é importante você considerar quem vai fazer essa entrevista, como que nós vamos organizar, quem que vai avaliar, o que vai ser avaliado. Porque muitas vezes do judiciário vem, olha, um caso de violência. É essa informação que você tem. Então, quando eu estou pensando para onde, será que é melhor um atendimento individual ou um atendimento em grupo? O que seria, tem uso de substância? Tem problema de saúde mental? Tem alguma outra questão ali que vai impactar isso? Eu preciso ter muita clareza disso antes. Então, o grupo é uma estratégia muito boa, mas é para quem vai obter bons resultados daquilo. Sim. Em geral, são homens sem uso de substância, sem psicopatologia associada, com um histórico de violência no qual há um mínimo de compreensão da gravidade da violência cometida
e que não sejam dessa tipologia violento generalizado. Uma coisa mais localizada na relação afetiva com a mulher. É mais um ensino de habilidades conjugais ou maritais, ensino de controle de raiva, diminuição de impulsividade, em que um pode apoiar o outro e aí sim fortalecer o grupo como uma rede de apoio para isso. Se eu tenho um homem que ele é violento em casa, no trabalho, no trânsito, onde ele vai, ele arruma um enrosco, eu coloco ele no grupo porque ele não vai arrumar um problema lá. O que impede ele de arrumar um problema lá? Só mais uma interação, né? Exato. Eu tô obrigado aqui ainda? Sim. Por que eu não vou arrumar um enrosco aqui? Então, eu tenho sempre que tomar esses cuidados. Essa avaliação é muito importante. Grupo é uma estratégia maravilhosa para quem se encaixa bem no grupo. Sim. Aí tem uma pergunta, Sidney, que eu ia falar, ela é um pouco provocativa, mas também muito aberta, porque eu justamente queria que você fizesse esse balanço, né? Levando em conta justamente toda essa complexidade, ainda uma falta de regulamentação, pessoas que estão ali obrigadas, enfim, tudo que a gente já falou, como que você diria que se situa o grupo entre as penas possíveis para esses casos, né? É uma coisa que deva ser... claro que sempre é melhor investimento, mas a Marcela colocou uma fala muito interessante que ela falou, gente, eu sou totalmente a favor de penas alternativas, contra o punitivismo, mas precisa funcionar também, né? Como se localizam os grupos nesse contexto, Sidney? É uma coisa que talvez deva ser para algumas pessoas só e outras não, ou não, tendo investimento, pode ser que seja benéfico para todas as pessoas condenadas nesse tipo de crime, né? Olha, eu sou um otimista em relação à violência. Então eu acho que, na verdade, o que nós não temos as ferramentas para fazer grupos efetivos ainda. Pensando do ponto de vista que a ideia de você intervir é para evitar a reincidência, né? Nós estamos falando aqui quando já aconteceu a violência, então eu quero evitar a reincidência desse comportamento violento. Pensando em evitar a reincidência, os grupos hoje, os resultados deles não são muito animadores. Nem o atendimento para agressores é lá muito animador os resultados. Tem algumas meta-análises agora, 2019, 2020, que são um balde de água fria em todo mundo, né? Para quem não está familiarizado, meta-análise é quando você faz uma avaliação estatística de todo o corpo de pesquisas de uma determinada área. Então, quando você olha para o corpo de intervenções com agressores, muitas vezes você olha e fala, pô, mas esse negócio funciona muito pouco. E eu não acho que é um problema em si da estratégia do grupo, mas desses processos de seleção e triagem anteriores ao grupo, que acabam afetando a qualidade do produto. Então, quando você olha, por exemplo, para atendimento individual, principalmente dos níveis das tipologias menos severas, são o familiar exclusivo e o LLA, que ele tem um nível de comportamento antissocial envolvido, em geral os resultados são muito bons. Tem algumas pesquisas mostrando assim, reincidência de 10%, 12%. Poxa, ou seja, 88%, 90% não voltaram a reincidir. Isso é sucesso absoluto para a psicologia. A psicologia tem uma dificuldade danada com um comportamento reincidente. Então, você conseguir tirar a terapia e ele não voltar a reincidir é sucesso. O problema do grupo é como os grupos que não são bem estruturados em relação à sua seleção, você vê que tem uma reincidência alta depois de um ano. Além disso, eu estou participando com um grupo da Universidade de Exeter agora, numa análise das intervenções sobre violência no namoro. Então, antes dessa violência estar tão consolidada, já na fase do namoro, e essa meta-análise que o professor Gerardo Melendez Torres está realizando, o que nós vimos o efeito das intervenções na adolescência é muito maior para os homens do que para as mulheres. Quando saiu isso, peraí, o que está acontecendo aqui, né? Por que será que esse corpo de pesquisa global? Porque, em geral, você não tem intervenção nenhuma para eles. Então, qualquer coisa, você joga uma boia para quem está se afogando, ele agarra. Sim. Né? Então, o que nós temos visto nessa área, desde o início do relacionamento até um potencial término do relacionamento, é que intervenções para homens, em geral, elas têm um resultado que acaba sendo um pouco maior, porque esse público nunca tem intervenção. Na adolescência, o impacto disso que nós estamos vendo na nossa meta-análise é muito grande. Então, eu acho que tem um caminho aqui a ser seguido de uma ideia de prevenção que ainda é pouco comum no nosso país. Então,
Quando você olha para campanhas de prevenção de saúde, né, dengue, você olha para esse tipo de coisa, isso já está bem estabelecido, apesar não que as pessoas sigam, e é um problema que a análise do comportamento pode tentar ajudar a resolver. Sim. Mas há uma ideia de prevenção na nossa sociedade. Olha o tanto de brasileiro que quer tomar vacina. Prevenção não é um negócio absurdo para o brasileiro, mas prevenção da violência ainda é. Talvez porque nós, pesquisadores, não saibamos comunicar as ideias de forma correta. Talvez porque nós não conseguimos fazer um programa ainda que seja impactante para a sociedade, que olha o valor disso aqui. Então tem uma série de elementos ali que são importantes para isso. Eu acho que principalmente quando você olha se funciona ou não, o grupo ele desanima o pesquisador e desanima a sociedade. Sim. Depois de um ano, a taxa de reincidência é muito alta. Tem taxa de reincidência assim, inverte, a taxa de reincidência de 80%, 85%. Quase todos que participaram no grupo voltam a praticar pelo menos um tipo de violência. Então, tem que se ter um certo cuidado com isso. Eu sou uma pessoa que é otimista e acha que, olha, nosso problema está no como fazer, nós precisamos descobrir como fazer isso. Dá para fazer, mas ainda não sabemos como. Sidney, um ponto que foi interessante que a gente comentou também, eu queria que você falasse, como é ser um homem também nesses grupos, né? Como eles te veem? Você sente alguma coisa assim, que seria diferente se fosse mulher? Eu comecei a trabalhar com esse público, eu era bem jovem. Eu tinha 22 anos quando eu comecei a trabalhar com essa temática. O Ricardo estava no doutorado, o Ricardo devia ter uns 27, 28 ali. Uma coisa benéfica, a única coisa benéfica de parecer mais velho foi essa. Eu que sempre pareci mais velho do que eu realmente era, isso é uma coisa benéfica. Eu sempre digo que o profissional, o psicólogo, o assistente social, quem for trabalhar com esse público, você tem que conhecer os seus limites também. Muitas vezes eu vejo pessoas com muito boa vontade, muito interesse, leem muito, ficou de frente para o agressor, tela azul, né? Você escuta até o Windows dela fazendo pam, né? Deu um problema ali, não tá rolando para ela. Uma, porque independente de quem seja, você precisa ser empático com a pessoa. E muitas vezes a pessoa tem um pré-julgamento que atrapalha completamente esse primeiro contato e já azedou ali. Ele fala, opa, vocês estão aqui para me ajudar ou vocês estão aqui para falar que eu tô errado? Eu volto lá pro judiciário, o judiciário já tá falando que eu tô errado. Tem alguns que até falam, não, vou tentar pagar a cesta básica, né? Porque aí ele resolve de uma maneira mais fácil, vamos colocar assim. Então eu tenho que tomar esse primeiro cuidado. E pensando em mim, a questão é que muitas vezes as perguntas que esses homens fazem, elas estão ligadas a mas você não é casado, não, eu sou casado, né? Então, esse tipo de empatia que ele conecta imediatamente, e eu acho que muitas vezes as pessoas têm uma ideia de que, olha, o agressor não pode ficar irritado. Não é que ele não pode ficar irritado, não é que ele não pode sentir raiva, mas o que ele vai fazer com essa raiva é o que nos importa. Alguém dizer, olha, eu nunca fico irritado, ou você já transcendeu, né, e tá levitando lá no espaço sideral, ou você morreu, porque quem passa a vida sem ficar irritado? Né? Nenhum momento, nunca você tá irritado. Agora, isso se transforma num xingamento, numa violência psicológica, numa violência física, ou isso é uma coisa que você consegue lidar e consegue transformar isso em algo positivo dentro das suas relações? Esse acaba sendo o diferencial. Então, a ideia de não é um impeditivo uma mulher atender um agressor, mas ela precisa conseguir conectar nesses pontos com ele para desenvolver essa empatia, meio que dar o clique da empatia nele. E, Sidney, você comentou de alguns fatores que podem estar, né, dependendo da pessoa, né, ou uso de substâncias, ou alguma condição mesmo psiquiátrica, né? Existe alguma dessas que tem com frequência, estão presentes nessas pessoas ou não? As pesquisas mostram que a prevalência de psicopatologia em agressores é a mesma da população em geral. Não tem diferença significativa. Há uma um pouquinho a mais, outra um pouquinho a menos, mas não tem uma diferença significativa entre o grupo de agressores e a população. Nem entre agressores e homens não agressores em psicopatologia. O que você tem é sintomatologia ansiosa muito presente, e aí tem uma tríade, né, ciúmes, ansiedade e insegurança, que está sempre muito... Essa sim, mas ele apresenta muito mais comportamento ansioso com impacto na vida. E muitas vezes ele não é estável, esse comportamento ansioso. Então eu tenho quedas nesse comportamento ansioso, quebra aquele critério dos 3 meses. Ele passou 2 meses, ótimo. E aí? Não tem o diagnóstico. Exato. Não que você pode despender psiquiatra bom
como é ave rara, ninguém pode despender nunca de um psiquiatra bom. Mas se eu tô olhando para essas características dos agressores, em geral não tenho tanta diferença. Eu tenho essa diferença nessa tríade: ciúmes, ansiedade e insegurança. Quando eu olho para consumo de álcool, quando eu olho para o grupo violento generalizado, em geral eu tenho maior prevalência de consumo de álcool e consumo de substâncias. Uhum. O que parece ser bem complicado é quando tem uma psicopatologia que surge na adolescência, passa sem tratamento durante a vida e aos 45 anos de idade, aos 50 anos de idade, aos 38 anos, ele aparece num serviço. Uhum. Porque aí você tem uma condição de linha de base que está muito cronificada. Uhum. Então aí uma das grandes questões é: eu ataco primeiro essa condição de psicopatologia ou eu ataco a violência? Eu consigo fazer e assim ninguém tem resposta ainda. Mas, infelizmente, tem muitos casos assim que você observa no sistema público e privado. Uhum. Pessoas que passam uma vida sem diagnóstico, primeira consulta com o psicólogo ou com o psiquiatra, bateu o olho e falou, deixa eu dar uma olhada aqui, porque parece que encaixa, né? Sim. Então, quando você tem esses casos muito longos sem diagnóstico, ou casos de uso de substância muito longos sem qualquer intervenção, em geral eles são casos mais complicados também. E Sidney, a gente está já caminhando aqui para o final, né? As últimas perguntinhas. Achei muito interessante quando você deu um exemplo, assim, de, por exemplo, o cara fica irritado, mas ele nem sabe que ele está irritado, ou ele não sabe como dar um jeito naquilo que não seja pela forma violenta, né? Tem algum tipo de, assim, de linha que você consiga dizer pra gente, olha, o que acontece muito é alguém assim, ele não tem essa ferramenta e aí o trabalho é esse, pra gente ter uma ideia de como se dá na prática mesmo, sabe? Um trabalho terapêutico mesmo, né, nesses grupos. Em geral, nós começamos pela identificação dos próprios sentimentos. Então, o que você sentiu na hora? O que aconteceu naquele momento? Então, entender esses sentimentos, muitas vezes é alienígena para eles, é uma coisa muito fora. Então, em geral, nós começamos com essa... Vamos entender o que aconteceu na última vez que vocês brigaram. Eu quero entender a última briga, o que aconteceu entre vocês. E isso é uma coisa que eu escuto muito sempre que atendo agressor, é como você se sentiu naquele momento. E ele toma um susto, porque ninguém nunca perguntou isso na vida pra ele. Né? O que você estava sentindo? E alguns conseguem até identificar raiva, ódio, eu tava bravo. Mas muitos falam, eu não sei. Uma bola no estômago. Olha só. Quando você vai aplicar, por exemplo, uma técnica de time-out, né, que é retirar a pessoa, sair da situação aversiva para evitar a violência física, o primeiro sintoma de ansiedade que ele percebe ou de irritação, muitas vezes são coisas que nós, que não somos violentos, tivemos na vida uma vez numa situação muito extrema. Uhum. Eles começam percebendo tremor de mão e perna, taquicardia. Poxa, quantas vezes você ficou com raiva na sua vida que você tremia de raiva? Acho que no meu caso nunca, né? Imagina. Isso vira tão comum pra ele que ele ultrapassou todas as barreiras de ansiedade e irritação sem sequer notar. Ele foi pulando ali sem perceber nenhuma delas. Ele percebe lá na ponta. Então essa identificação acaba sendo o primeiro passo. Ele conseguindo identificar bem, você conseguindo manejar essa violência física com o time-out, um segundo passo é tentar entender quais são as crenças disfuncionais dele. Uhum. Eu, a professora Raquel Brino da UFSCar e a Isa Ferrari, nós elaboramos uma escala baseada no trabalho prévio da Lúcia sobre crenças da violência. Nós usamos bastante aquela escala, mas você pode investigar com entrevista também como que ele pensa sobre a parceira, o que ele pensa. Isso vai te dar uma tipologia melhor, te dar uma clareza melhor qual que é a tipologia daquele homem. Isso vai te ajudar a programar o que vai ser mais eficaz. Por exemplo, quando eu tenho um familiar exclusivo, que em geral ele está fora do radar, mas ele procura o atendimento por conta, por influência da família, a parceira fala que vai embora, ele se movimenta. Em geral, esse homem tem muita violência psicológica e um apego inseguro romântico com essa parceira. Uhum. Então, ele é um pai legal, ele é amigo, é um cara gente boa, né? Vamos assistir Palmeiras e Atlético Mineiro com ele hoje. O problema é com a parceira. Uhum. Em geral, o foco dele, da insegurança dele, tá ali. Então, se eu tô trabalhando com esse, eu consigo trabalhar com muitas técnicas. Uhum. Né? Consigo trabalhar com pensamento quente e frio, reestruturação cognitiva, pensamento socrático. Eu consigo, porque ele entende que há algo errado com ele. Uhum. Esse chega no psicólogo falando, olha, eu acho que eu tô louco, porque eu grito com a minha mulher. Uhum. Ele chega falando, tá errado o que eu tô fazendo.
Se ele é um violento generalizado que veio por uma demanda judicial, olha a diferença entre um e o outro. Demanda judicial, já passou pelo serviço, é a segunda, terceira notificação dele. A minha abordagem, o timeout, no começo, ele ajuda muito a engajar. Mas se eu for trabalhar com ele uma expressão de emoção, muitas vezes a única expressão que ele tem é raiva. A vida inteira ele sentiu raiva. Então, como é que ele identifica uma coisa diferente disso? Então você vai trabalhando com essa expressão, com essa identificação. A grande crítica que nós temos na área é eliminar o modelo fit for all, né? Que é essa ideia de que uma intervenção que vai lidar com todo mundo. Na violência, isso é, em quase tudo isso não é válido, mas na violência então nem se fala. Sim. Então nós queremos acabar com isso, então eu preciso entender as necessidades dele. E se ele não consegue sequer perceber que ele está o tempo inteiro irritado, eu preciso começar, eu vou na sessão fazendo, olha, só de coisa, como é que você está se sentindo agora? Muito bem, agora vamos falar de coisa triste. Porque ele não consegue nem separar o que é triste, o que é raiva, o que é feliz, é tudo um bolo só. Os afetos, sentimentos, tudo é só a raiva, né? Viraram só a raiva. E até uma coisa alegre, ele lembra de uma coisa irritada porque ele acha que esse é o padrão que todo mundo se sente o tempo inteiro. Se eu tô trabalhando com um familiar exclusivo, que foi muito negligenciado na infância, por exemplo, ali tá a chave do porquê que ele tem um apego tão inseguro, né? Por que ele tem tanto medo dessa parceira achar um outro cara que vai ser melhor? Por que ele não tem valor? Então as explicações, muitas vezes causais, elas estão nessa história. Né? E aí se eu olho só pro comportamento violento, eu vou ficar falando pra ele que o que ele tá fazendo de fato é inadequado. Sim. Em geral, uma frase que eu sempre escuto dos agressores é: você é a primeira pessoa que me pergunta isso na vida. E são frases que todo psicólogo fala. Me conta um pouco da sua infância, sabe? Nada de muito espetacular, assim. Sim. E eles ficam chocados. Não, mas você é a primeira pessoa que pergunta isso pra mim. O que você lembra? Se ele já foi por um caminho, lembro muito pouco, meu amigo, pode cutucar que tem coelho nesse mato aí, né? Sim, e nada muito bom, né, provavelmente. Infelizmente não, vai ser pesado. Isso se torna até um desafio maior, né, para a formação desses grupos, porque se a saída é se livrar desse fit for all, precisa de profissionais muito capacitados, né, para conduzir, que tenham uma sensibilidade, um conhecimento técnico mesmo, né, para fazer tudo. Imagino quem é. Não dá para treinar um agente só de conduzir grupos, né, com esse público e ele vai sair com meia dúzia de técnicas e poder fazer isso a contento, né? Imagino que isso é um dificultador, pessoas para trabalhar nisso. Algumas cidades do Canadá criaram grupos de familiar exclusivo e assistentes sociais trabalham com esse grupo. Nem são psicólogos, são assistentes sociais muito bem treinados em técnica de entrevista e intervenção. Isso é uma coisa que eu sempre defendo também, essa ideia de que só o psicólogo sabe fazer também me incomoda bastante, né? Poxa, um assistente social que tem uma técnica de entrevista, tem uma habilidade natural, é muito empático, gente, ele voa se der a técnica na mão dele. Né? Melhor que muito psicólogo por aí. Eu não gosto muito dessas defesas de classe, eu gosto de defender competência. Tem assistente social maravilhoso aí, e muitas vezes a psicologia não, só nós que sabemos, dá a técnica pra ele, vamos ver se ele não faz. Um corporativismo, assim, que só prejudica, né? Exato, né? Só eu sei, mas qual que é a resposta? Não sei. Uai, então você não sabe, né? Como é que resolve? Sei lá eu, né? Só eu posso falar que não sei. Exato. Mas quando eu tenho um grupo de familiar exclusivo, em geral você tem uma combinação de assistente social e psicólogo nesses grupos. Então, no Canadá, que já tem uma estrutura um pouco mais elaborada, eles fazem esse mix de homens diferentes dentro do grupo, mas sempre trabalhando em dupla, porque muitas vezes você tem essas pessoas que chegam no sistema, em geral elas estão em situação de vulnerabilidade social também. Então eu preciso, não adianta eu falar, olha, você não pode se estressar durante o cotidiano. Eu sempre falo que é uma visão muito classe média da vida, que não se aplica ao mundo real, né? Não, você medite. O cara tá sem emprego há 9 meses, meu querido, como é que ele vai meditar? Não, ofensivo. Eu preciso de alguma forma, já que ele tá no sistema, eu preciso que o sistema dê alguma resposta para ele que consiga incluir e diminuir essas outras vulnerabilidades. Porque senão ele tá ali no grupo pensando, meu Deus, eu podia estar procurando emprego, eu podia estar fazendo Uber, eu podia estar fazendo um monte de outras coisas, e eu tô aqui 2 horas da minha semana perdendo tempo. Sim. Então, eu tenho que tomar muito cuidado como que eu vou organizar isso. Tem alguns lugares dos Estados Unidos que é exclusivo de psicólogo. Tá? O Texas, por exemplo, é exclusivo de psicólogo.
Tem lugares nos Estados Unidos que ele tem uma certa maleabilidade, e, em geral, eles aumentam os grupos. O estado de Nova York está tentando fazer isso, né? Tem um relatório deles bem interessante. Aumenta o tamanho dos grupos e envolvem mais pessoas. Então tem grupos ali de 15 e 3 são profissionais. Se apresentam, mas eles estão participando. Uhum. E aí eles estão fazendo, às vezes é um assistente social e 2 psicólogos, às vezes um psicólogo, um assistente social e uma pedagoga, e um pedagogo ou pedagoga, enfim. Você tem diferentes profissionais envolvidos também, porque muitas vezes para você aprender, você precisa estar junto de alguém que já faz. Sim, claro. Faz todo sentido. Senão, morre o serviço junto com aquela pessoa aposentou, acabou, não faz mais porque só ela sabia fazer. Uhum. Então tem algumas ideias boas. O que eu acho que é o nosso principal problema, pensando em Brasil, é como que nós vamos avaliar isso? Que tipo de mensuração nós vamos fazer para avaliar se essas políticas públicas são boas ou não? Intervir é a solução, sem dúvida. Como e com qual recurso e como que eu vou avaliar isso? E ter uma medida de reincidência, né? Algumas vezes eu, conversando com profissionais do judiciário, não, onde eu trabalho é 0% de reincidência de violência contra a mulher. Poxa, mas não tem nenhum comportamento que é 0% de reincidência para todo mundo. Né? Poxa, eu acho muito difícil você falar isso. Pode ser que ele então está enganando o judiciário, ele ameaça a esposa de morte, aí ela não denuncia. Tem uma série de outros elementos ali. Sim. Que talvez ele aprendeu então a agredir sem gerar notificação do sistema. A Marcela falou essas duas coisas. Às vezes ele passa por lá, aprende tanto sobre o tema que ele passa a ser um agressor mais eficaz. E aí, às vezes, a reincidência também é um monitoramento por um período curto, e aí, se não aconteceu ali, deu 0, mas na verdade, posteriormente, pode ter acontecido e a gente não vai estar sabendo, né? Exato, e aí você cai num buraco ali que você não consegue sair, porque não chega mais a notificação, problema resolvido, o judiciário lavou as mãos, todo mundo contente, porque todo mundo fez um belo trabalho, e na verdade a violência continua acontecendo de forma muito contínua. E um problema que nós temos agora no Brasil é esse blackout de dados, né? Ninguém sabe de fato o que está acontecendo no país. Então, o mapa da violência, que era um material maravilhoso para você entender a violência, porque ele combinava dados da Secretaria da Saúde, do DataSUS, dados do Fórum de Segurança Pública. Hoje nós temos só o Atlas do IPEA. E o Atlas só trabalha com dados da Secretaria de Segurança Pública. Então, nós não sabemos exatamente como é que está isso. Provavelmente, isso é um dado que aconteceu no mundo, nós tivemos um aumento de violência contra a mulher durante a pandemia. Mas nós não fazemos a menor ideia porque o governo não coleta dados. Sim. E não financia esse tipo de pesquisa. Então nós temos uma batalha aí grande pela frente para conseguir reestruturar tudo isso, organizar essa coleta de dados para saber, olha, o estado do Paraná está fazendo isso, funciona? Deu certo treinar a polícia? A polícia está conseguindo reportar melhor? Chega a informação com mais qualidade? São Paulo fez isso. O que tem ali em São... Nós precisamos dessa visão ampla. Esse é um país de 211 milhões de habitantes. Sim. Nada aqui vai ter solução simples. Nada. Sim. Nessa linha, Sidney, minha última pergunta, gostaria que você comentasse, foi um ponto que a gente trabalhou também no episódio anterior, que é a sensação de que uma pena alternativa como essa sempre é muito bem-vinda, mas parece que ela é um bunker numa sociedade que, assim, o cara veio, ou que seja pela história pessoal, ou seja pela cultura, né, da nossa sociedade, já vem de um lugar que promove esse tipo de comportamento, e aí ele vem lá para aquela ilha, que é o grupo onde ele vai ser perguntado sobre coisas que ele nunca foi perguntado antes, e depois ele vai voltar para aquele lugar totalmente inóspito, que valoriza, né, esse tipo de comportamento muitas vezes. Queria seu comentário sobre isso, porque eu achei bastante interessante essa sensação, assim, de que, na verdade, o trabalho também está aqui fora, né? Não adianta esperar que o grupo vá resolver se esse entorno não tiver também algum jeito, né? Quando nós pensamos em penas alternativas, muitas vezes as pessoas pensam, ele se livrou. As pessoas têm uma visão ainda muito negativa. Porque muitas vezes elas pensam naqueles casos extremos de pessoas muito ricas que têm advogados muito caros, que conseguem transformar uma sentença de prisão em horas comunitárias de serviço. Eu acho que a ideia de pena alternativa é pensar que tipo de sociedade, onde nós queremos chegar do outro lado como sociedade.
Nós queremos encarcerar todo mundo? Isso é a coisa mais fácil do mundo de fazer. Aliás, o Brasil tem feito isso. Isso ele faz bem. Nós temos uma população carcerária gigantesca por crimes de potencial ofensivo pequeno, muitas vezes. Então, assim, o que nós queremos para chegar do outro lado? Nós queremos uma sociedade que inclua cada vez mais pessoas e dê as ferramentas para que elas consigam resolver os seus problemas sem o uso da violência e consigam, de certa forma, construir o país, ou nós queremos simplesmente punir? Eu acho que essa é uma primeira discussão. A segunda discussão é que muitas vezes as pessoas pensam em penas alternativas como os americanos usam o termo slap in the wrist, né? Deu um tapinha na mão, assim, como se fosse, foi uma bronquinha, né? Foi uma coisinha que o judiciário fez. Então, alguns estados começaram a testar possibilidades. Poxa, será que isso aí, se nós fizermos um cadastro de agressores, funciona? Tinha uma proposta no Brasil nesse sentido. Não tem nenhuma evidência que um cadastro de agressores funciona e dificulta esse cara arrumar emprego ainda. Aumenta o estresse e aumenta a vulnerabilidade da família. Sim. Não, estigmatiza completamente também. Exato, e propuseram isso no Brasil falando da experiência, mas não leram o artigo, né? Eu sempre falo, um assessor do deputado leu o negócio lá, nossa, não funciona. Gostou da ideia, mas leu o artigo, chega na parte do resultado, né? Então, assim, aparentemente não é bom, principalmente porque quem entra no cadastro é quem não teve um advogado bom para evitar que entrasse. Sim. Ou seja, uma pessoa vulnerável, você põe mais uma vulnerabilidade nela. Então, o que nós temos que pensar como sociedade? A Lei Maria da Penha é um instrumento maravilhoso. A escrita da lei, a construção da lei é muito boa. Como é que nós vamos aplicar esse trem? No Brasil se diz muito, né, se as leis pegam ou não pegam. A Lei Maria da Penha é uma lei que pegou. Todo mundo conhece a Lei Maria da Penha. Sim. É uma lei jovem, jovenzinha de tudo essa lei. E é uma lei que pegou. As pessoas sabem dos seus direitos, sabem como funciona. Então agora nós temos que conseguir transformar tudo isso que está escrito em prática. O que não é fácil. É a mesma barreira que nós enfrentamos em relação ao ECA, em relação ao SUS. As leis são maravilhosas, nós precisamos colocar esse trem em prática. E nós só vamos conseguir isso investindo tanto na formação dos profissionais quanto em recursos e conseguindo construir uma sociedade que não entenda e não seja tão favorável a uma visão punitivista de encarcera todo mundo. Eu sempre olho por um lado que, olha, se nós formos olhar, tudo encarcera, né? Então aquela ideia assim, jogou lixo na rua. Pô, quem nunca jogou lixo na rua? Então vamos encarcerar todo mundo, já resolve. Só cerca e acabou, né? Porque todo mundo em algum momento vai ter feito algum deslize ali nesse sentido. Então me preocupa um pouco essa visão, porque olha, não, vai encarcerar por isso, por aquilo. Qual que é o potencial, então? Não vai ter corte. Então nós vamos encarcerar 50% da população, porque essa é a prevalência de violência entre parceiros íntimos no Brasil. Nós estamos preparados para encarcerar 50% da população, ou nós queremos dar ferramentas para esses 52% conseguirem levar os seus relacionamentos amorosos de forma não violenta? É essa tomada de decisão que a sociedade precisa fazer. E eu acho que, além disso, se tem uma visão que muitas vezes é conflitiva entre as expectativas das pessoas sobre o que seria uma família, que isso é constituído pela mídia, pela TV, pela cultura, e que de fato as pessoas consigam acessar os serviços rompendo essa barreira de que a família é um núcleo fechado e que não precisa de ajuda. Todas as famílias em algum momento vão precisar de ajuda, seja por momentos de luto, seja por problemas de violência, seja por discordâncias que vão acontecendo e vão ocorrendo durante a vida. Então eu acho que essa talvez seja a grande mudança, junto com essa ideia de, olha, nós vamos punir todo mundo? Não, então concordamos nesse ponto que não dá. Então nós temos que quebrar essa ideia também de família como um núcleo fechado, que ninguém pode se meter, que ninguém tem a ver com os problemas dela. Eu acho que essas duas questões têm que andar meio que em conjunto agora. Muito bom, Sidney. Muito obrigado por ter participado da nossa conversa. Espero poder ouvir você aqui mais vezes. Quando eu vi, aliás, que você fazia parte da psicologia forense, falei, nossa, isso deve ser tão interessante, isso deve ter histórias tão legais. Aquela pessoa que faz sucesso em jantares, sabe? deve ter histórias muito boas. Muito obrigado, Sidney, por tanto esclarecimento aqui pra gente. Então, obrigado você pelo convite, Luiz, e estou à disposição. Sempre que precisarem, estou à disposição de vocês. Obrigado, gente, por terem ouvido mais esse episódio. Queria aproveitar esse espacinho aqui para agradecer pessoas que mandaram mensagens pra gente, né, no nosso Instagram, que é o Entre Mentes Podcast, mandando elogios, né? A Rosana Loriato mandou aqui, esse pod faz a diferença. Obrigado vocês pelo abraço mensal. Que legal, né? Um abraço mensal. Gostei muito dessa imagem.
A Sara Marques também mandou, a Kessia Campos mandou parabéns pelo programa, a Natália Pimentel mandou: eu ouço muito vocês, indico pra todo mundo, é meu canal favorito sobre saúde mental. Imagina, né? Ocupar o posto de favorito, né? Numa coisa sobre saúde mental. Quando a gente começou até não tinha tanto, agora tem tanto veículo que fala sobre isso e fala muito bem, né? Então, ser o favorito aqui pra Natália, nossa, pra gente é uma honra. E a própria Natália mandou uma sugestão de pauta muito boa que eu já tô atrás. Eu espero conseguir que seja o episódio aí de novembro, né? Eu gostei muito da ideia dela. Tô tentando, só não vou falar porque vai que eu não consiga e aí eu não quero prometer tão pra já. Mas tô tentando e a pauta é ótima. Brigadão, gente. Continuem aí com a gente. Até o próximo.